Oi, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos olhar para o Brasil lá no comecinho. Se a gente pega o mapa, sabe, vê aquela massa de terra enorme, voltada para o Atlântico. E uma coisa curiosa é o litoral, né? Quase sem recortes, uma linha meio reta. Isso lá atrás parece que até dificultou um pouco para chegar de navio. E é gigante, claro, mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, neste mergulho, a ideia é explorar como essa geografia única do Brasil, junto com o momento lá da expansão marítima europeia, por volta de 1500, acabou moldando os primeiríssimos passos da nossa economia. As fontes que a gente usou focam bem nesse início. Ok, vamos desembrulhar isso. Como é que esse cenário geográfico e aquele contexto histórico se encaixaram? Quem veio para cá e por quê? Olha, o ponto de partida, sem dúvida, foi a faixa litorânea. Dá para pensar nela como a vitrine inicial, né? Ela é estreita, mas é bem longa. O clima é tropical, quente, úmido na maior parte, tirando aquele trechinho mais seco no Nordeste. E os solos, em geral, férteis. Ah, o cenário perfeito para a agricultura tropical, então. Exatamente. Foi o ideal para isso, que acabou virando a base da ocupação e, o ponto de partida para a colonização se espalhar para o interior. Mas imagino que o interior já era outra história, né? Desafios bem diferentes. Completamente diferente. Atrás da costa, os cenários mudam muito. Se a gente olha para o Nordeste, por exemplo, logo atrás da Zona da Mata, tem aquelas áreas enormes, semiáridas. O sertão. Isso, claro, dificultou a expansão, né? A ocupação ali ficou mais espalhada, muito focada na pecuária, no gado. E no Centro-Sul, que também tem uma costa importante. No Centro-Sul, o primeiro obstáculo é a Serra do Mar. Uma barreira física mesmo, logo depois da costa. Mas vencendo ela, você encontra um planalto elevado, sabe? Entre 600 e 1.000 metros de altitude. E tem um detalhe importante, os rios ali correm na maioria para dentro, para o interior, formando bacias como a do Paraná. Esse planalto parece que foi fundamental, mesmo com essa dificuldade inicial de acesso, né? Sim, total. As condições lá em cima eram, na verdade, muito boas. O clima é mais ameno por causa da altitude, os solos são férteis, chove regularmente. E um ponto-chave tinha recursos minerais importantes, como lá em Minas Gerais. Isso atraiu muito a colonização. Mas foi um processo mais tardio, né? Já no século XVIII. E hoje é onde está a maior parte da população, né? Impressionante. Exato. E ainda falta falar do extremo norte, a Amazônia. Ali, o acesso pelo mar é facilitado pelo delta do Amazonas, né? Uma porta de entrada. A rede de rios é gigantesca, navegável, o que ajudou muito a entrar no território. Uma vantagem em relação aos espanhóis, que tinham os Andes bloqueando. Mas a floresta. Pois é. A floresta equatorial, densa, úmida, é um obstáculo enorme para o estabelecimento humano em larga escala. A ocupação acabou ficando muito concentrada nas margens dos rios. E como que a população indígena que já estava aqui entra nessa equação inicial, considerando essa geografia toda? Bom, era uma população que, para os padrões europeus da época, era vista como esparsa e com um nível de organização social diferente do que eles encontraram no México ou nos Andes, por exemplo. Muitos grupos eram seminômades, o que dificultava, na visão do colonizador, a integração deles num sistema de trabalho organizado, como a agricultura em larga escala. Imagino que isso gerou conflitos. Muitos conflitos. Além da resistência natural, teve a questão das doenças trazidas pelos europeus, que dizimaram muita gente. E essa dificuldade em usar a mão de obra indígena de forma sistemática levou os portugueses a pensar: bem, precisamos de gente para trabalhar, de fora. Da África. O que nos conecta diretamente ao contexto lá na Europa, né? A expansão marítima, depois do século XV, era essencialmente um negócio, uma empresa comercial. Totalmente. O eixo do comércio estava mudando do Mediterrâneo, das rotas terrestres, para o Atlântico. E Portugal foi pioneiro nisso, né? Explorando a costa da África, as ilhas, buscando caminho para as Índias. E a Espanha foi atrás, buscando a rota pelo oeste e acabou esbarrando na América. O interesse principal era o comércio, fazer trocas.
não necessariamente ocupar e montar uma nova sociedade. O fascinante aqui é como a própria natureza do que eles encontraram na América forçou uma mudança de plano. Como assim? Diferente da Ásia, onde já existiam sociedades complexas e redes comerciais estabelecidas, aqui eles encontraram um território visto como primitivo, sem grandes parceiros comerciais para simplesmente trocar produtos. Aquela ideia da feitoria, sabe? Um posto comercial fortificado para trocar mercadorias. Não funcionava também aqui. Não da mesma forma. Para gerar valor comercial de verdade, eles perceberam que precisavam organizar a produção aqui, criar os produtos de interesse europeu no próprio local. Portugal, aliás, já tinha uma certa experiência com isso nas ilhas do Atlântico, como Açores, Cabo Verde. Entendi. Então, a falta desses parceiros comerciais fortes foi o que levou a essa necessidade de produzir aqui mesmo. Precisamente. Começou com o básico, o extrativismo. Pau-brasil, algumas peles, pesca. Mas logo ficou claro que a agricultura tropical de produtos com alto valor na Europa seria uma base econômica mais sólida, mais lucrativa. Os espanhóis deram sorte com ouro e prata, mas isso ficou concentrado em algumas áreas. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, eu acho. Porque essa decisão de produzir aqui nos trópicos criou um modelo de colonização bem diferente do que aconteceu em outros lugares da América, né? Sim, essa distinção é crucial. Se a gente olha para as zonas temperadas, como na América do Norte colonizada pelos ingleses, o povoamento foi muito ligado a questões internas da Europa. Conflitos religiosos, gente buscando terra, mudanças econômicas lá na Inglaterra. O objetivo era mais recriar uma sociedade, sabe? As chamadas colonas de povoamento. O colono europeu ia para viver lá e trabalhar a terra diretamente. E aqui nos trópicos, como no Brasil, o motor foi outro. Foi outro. O que atraiu aqui foram as condições naturais perfeitas para produzir gêneros de altíssimo valor na Europa naquela época. Açúcar, depois tabaco, algodão, cacau. Então a geografia tropical não só permitiu, mas quase que impôs um certo modelo. Exato. Ela ditou um modelo focado na produção em larga escala. As grandes plantações, os engenhos de açúcar. E esse modelo exigia, assim, uma quantidade enorme de mão de obra. E uma mão de obra controlada, subordinada. O europeu aqui não veio para ser o trabalhador braçal da lavoura. Ele veio para ser o empresário, o administrador, o senhor de engenho. Tá, mas por que especificamente a escravidão africana se tornou a solução dominante aqui no Brasil para essa demanda de mão de obra? Não poderiam ser outras formas? Bem, vários fatores convergiram para isso. Primeiro, Portugal e Espanha não tinham aquele excedente de população que a Inglaterra tinha para mandar colonos em massa para cá. Não tinha gente sobrando para vir trabalhar na lavoura. Entendi, faltava gente em Portugal mesmo. Isso. Segundo, como a gente já falou, usar a mão de obra indígena em larga escala foi complicado. Teve resistência, teve a questão das doenças, a dizimação. Não funcionou como eles queriam para o modelo de produção intensiva. E o terceiro fator? O terceiro, e talvez o mais decisivo, é que Portugal já estava metido no tráfico de escravos africanos desde o século XV. Eles tinham as rotas, a logística, a experiência nisso lá na costa da África. Foi uma solução que eles adotaram relativamente cedo aqui no Brasil. Então, o que tudo isso significa? Se a gente junta as peças, a geografia, a lógica comercial, a mão de obra... Se conectarmos isso ao quadro geral, significa que a formação econômica do Brasil, lá no início, foi profundamente moldada por essa lógica que vinha de fora. A geografia deu palco, né? Com suas facilidades e dificuldades. Mas foi a mentalidade comercial da Europa, combinada com o potencial tropical para certos produtos valiosos, e a solução da mão de obra escravizada africana, que definiram o roteiro. O Brasil nasceu, economicamente falando, como uma grande empresa para fornecer coisas para o mercado europeu. Açúcar, tabaco, depois ouro, algodão. Uma economia voltada para fora desde o começo. Exato. E isso, claro, nos deixa com uma provocação para pensar, né? Qual seria? Mentalmente para atender demandas externas, baseada em poucos produtos e com uma base de trabalho compulsório, que tipo de marcas, que tipo de heranças duradouras isso pode deixar na sua estrutura, no seu desenvolvimento, na sua sociedade, mesmo séculos depois? Fica aí a reflexão.